Bom dia, gente, tudo bom? Então, terceira semana de isolamento, segunda semana de aulas à distância. Espero que vocês e os familiares de vocês estejam bem. A gente vai continuar nossa discussão sobre direitos e garantias fundamentais. A gente vai particularmente falar hoje sobre a inviolabilidade do direito à vida e a isonomia jurídica. Dois dos direitos fundamentais para serem discutidos quando a gente está pensando no artigo 5º, mas vocês já devem ter reparado que esse vídeo é um vídeo mais curto do que o da aula passada. É, várias e várias razões para isso. Parte disso aqui foi preparado para eu discutir com vocês. Eu espero ter essas discussões no fórum, estou esperando vocês lá. Na verdade, foi lá que eu disponibilizei o link desse vídeo que vocês estão assistindo. Em todo caso, eu estou no Zoom esperando para tirar dúvidas e ter algumas discussões com vocês. Mas a outra razão pela qual esse vídeo é um pouco mais curto é porque vocês têm uma atividade avaliativa para ser feita. Eu falo dela no final, mas o link já está no fórum. Vocês têm acesso a isso no mesmo lugar aonde eu postei essa atividade, essa aula, na verdade. Ah, eu espero que vocês vão bem, não precisam se preocupar, é uma atividade bem tranquila. E a ideia é dar uma revisão no que aconteceu até agora. Parte da função dessa atividade é eu poder discutir com vocês as dúvidas e dificuldades que vocês estão tendo. Então, depois de vocês terem feito essa atividade, eu sou capaz de fazer um videozinho discutindo uma outra dúvida, um outro erro comum que vocês tiveram e por quê. Vamos ver se vai ser necessário, vamos ver como é que isso anda. Bom, vamos à matéria da aula de hoje. A gente vai discutir a, a inviolabilidade do direito à vida. A gente vai começar por aqui. E aí, artigo 5º, nosso companheiro, vamos começar com ele. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é uma coisa meio boba, acho que vocês não têm muita dificuldade com isso, mas eu quero que vocês prestem atenção que o artigo 5º só garante os direitos aos estrangeiros residentes no país. E aí repara, a gente podia, se fosse se limitar a uma interpretação literal, se perguntar, tá, mas um turista, um alemão vem para o Brasil no carnaval, ele é roubado. O cara que faz o roubo é encontrado, é identificado, é levado para a delegacia e ele afirma: não cometi nenhum crime, não cometi nenhum crime, porque, veja só, o artigo 5º da Constituição especifica que apenas os residentes no Brasil têm os seus direitos garantidos. Ele é um turista, ele não é residente. Colaria? Juridicamente falando, essa argumentação é viável? Não, óbvia e evidentemente que não. A gente não vai fazer uma interpretação literal restritiva da Constituição. Eu já falei para vocês no período passado, no período da Constituição, que quando a gente está estudando a interpretação da Constituição, a gente sempre pensa da maneira mais ampla possível quando a gente está falando de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, não são estrangeiros residentes. Qualquer estrangeiro no Brasil tem direito a, a essas garantias, a esses direitos, sem maiores dificuldades. O texto, infelizmente, foi mal redigido, isso acontece. Alguns de vocês que podem estar mais familiarizados com o direito civil podem estar pensando que o nosso turista era residente, ainda que uma residência temporária. Então você poderia argumentar que o direito se aplicava numa residência temporária, mas repara, se alguém da Tríplice Fronteira está passando pelo Brasil para entregar medicamentos necessários para combater o coronavírus, por exemplo, uh, e nesse trânsito ele não vai dormir no Brasil, ele não vai fixar nem temporariamente residência no Brasil, acontece alguma coisa com ele, ele tem todos os direitos assegurados, a Constituição fala só residentes, mas, ela não quer dizer só residentes. Ela protege aos residentes, aos turistas, aos
transeuntes, ao que quer que seja. A interpretação deve ser feita de maneira ou mais ampla, da maneira mais ampla possível. Posto isso, o que nos interessa mesmo é o direito à vida. Eu estou aprendendo a usar as gravações do PowerPoint, eu peço desculpas. No último vídeo, eu apertei um botão aqui que me permite cortar o vídeo para mim, mas ele não corta o vídeo para vocês, isso cortou um pouquinho dos slides. Vocês têm acesso a esses slides por fora, então eu não me preocupei em fazer um vídeo novo. Acho que agora eu aprendi a cortar o vídeo de vez, vamos ver, a gente vai precisar disso agora. Quando a gente fala do direito à vida, a gente está discutindo quando a vida começa. Por que que a gente está discutindo quando a vida começa? Porque a gente quer discutir quando e onde deve ser protegido. O exemplo clássico dessa discussão é pontualmente falar do aborto, e aí para dar uma simplificada e dar um panorama para você, o artigo 128 do Código Penal prevê não punições para o aborto, não punições específicas para o aborto. A questão é, além dessas situações, quando o aborto é possível, a questão é quando a vida começa. Existem, a grosso modo, dois posicionamentos que podem ser debatidos aqui. De novo, a gente está continuando o nosso tema final da aula passada, a gente está discutindo uma colisão entre princípios, o direito à vida de um lado e a autonomia do corpo da mãe, o direito à vida da criança do outro. E aí, a gente precisa discutir quando a criança se torna portadora de direitos, quando o feto é criança, quando, enfim, isso começa. Uma postura que é extremamente influente no Brasil hoje é a postura religiosa, que fala que a vida começa na concepção. A vida começar na concepção cria alguns limites muito específicos, cria algumas discussões muito específicas, porque a pílula do dia seguinte ela é uma pílula não abortiva, porque ela impede que o óvulo e o espermatozoide, já fixados um no outro, se liguem na parede do útero. A função da pílula, a grosso modo, é essa. O problema é que, se a vida começa na concepção, essa pílula é um aborto. Não é à toa que algumas seitas religiosas falam que isso não deveria ser feito e seria crime. Nos Estados Unidos, particularmente, isso é muito comum. Quando se fala que a única forma de prevenir certas coisas é a abstinência, é bem uma doutrina religiosa que recentemente tem se infiltrado em algumas das nossas discussões jurídicas, não exclusivamente, mas ela está ganhando mais imagem nos últimos anos do que antes. Vocês sabem disso, vocês acompanham. Nessa discussão, a resposta tradicional que é dada já em alguns países é que o aborto pode ser feito em certas situações excepcionais. Tradicionalmente, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, porque aí você tem a vida de um lado e a vida do outro, e você vai garantir uma das duas, já que você não pode garantir ambas. Esse é um conflito relativamente fácil de ser resolvido. E o outro, que é um pouco mais interessante, que é um pouco mais complicado, é justamente quando a gente começa a discutir o estupro. Por quê? Porque a lógica é que a mulher não é responsável, ela foi estuprada, ela não queria a gravidez nem tem nenhuma responsabilidade sobre isso, então não seria justo para ela deixar o feto crescer na barriga dela, lembrando a cada momento que ele cresce o pior dia que ela teve na vida, provavelmente o dia que ela foi estuprada e acabou engravidando. Ah, é um bom argumento, é um argumento que eu gosto, mas o problema é que esse argumento relativiza o direito à vida. E a partir do momento que ele relativiza o direito à vida, ele está reconhecendo que o bem-estar da mãe é mais importante do que a vida da criança.
Não tenho nada contra esse argumento, eu concordo com ele, na verdade. Eu só quero salientar para vocês que quando a gente começa a pensar que no caso de estupro a mulher tem direito a abortar, e quando a gente aceita, e a legislação brasileira aceita, que no caso de estupro a mulher tem direito a abortar, a vida já está relativizada. Não é a primeira nem a última vez que ela se relativiza. A gente gosta de pensar na vida como um super direito, direito de proteção geral, um direito que não pode nunca ser violado, mas o ordenamento jurídico brasileiro não vai nesse sentido. A partir do momento que você reconhece a possibilidade de legítima defesa e a possibilidade de você matar em legítima defesa, você já está relativizando o direito à vida, você já está criando situações em concreto em que a própria vida é relativizada em nome de outros direitos. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo a possibilidade de você andar armado para se defender de um furto ou um roubo, e você pode matar a pessoa que está te roubando ou te furtando para proteger a sua liberdade, a gente está pegando dois princípios constitucionais distintos, a vida e a propriedade privada, e está dando prioridade à propriedade privada sobre a vida só porque uma pessoa cometeu um ato ilegal. E aí aqui eu não estou propriamente julgando se a pessoa deve ser punida ou não por ter cometido o ato legal. É claro que ela pode, é claro que ela deve. Eu só estou salientando para vocês que a gente já tem uma relativização do direito à vida. O direito à vida não é um direito absoluto, como alguns doutrinadores defendem. Um dos livros que eu recomendo para vocês, um livro de constitucional que eu gosto muito, é o livro do Gilmar Mendes, e ele mesmo defende o direito à vida como absoluto. Não é, tem muito o que falar. Não sendo absoluto, essa discussão ganha uma nova dimensão. Além disso, é importante vocês lembrarem que quando a gente teve uma decisão sobre a anencefalia, a, o STF entendeu que era constitucional o aborto nesse caso. Então, hoje, no Brasil, o aborto é permitido para salvar a vida da gestante, desculpa, para efetivamente é, acabar com uma gravidez proveniente de um estupro, ou no caso de um feto anencéfalo que não tem condições de sobreviver sem a mãe. Já que ele não tem condições de sobreviver sem a mãe cultivar esse bebê dentro dela, sabendo que ele não vai sobreviver, é considerado uma crueldade obrigar ela a isso, então é possível o seu aborto. Essa DPF, a DPF 54, ela é interessante porque nessa decisão várias organizações civis, inclusive algumas religiosas, se pronunciaram discutindo a possibilidade do bebê se salvar por milagre. O STF não ligou muito para isso, no final das contas, nem deveria ter ligado. Eu acho que eu aprendi a cortar o vídeo para vocês, vamos testar agora. É, eu acho que não, hein? Hum, eu acho que não. Esquisito. Pera aí. Não. Droga. Tá bom. Eu vou continuar falando e a minha cabeça vai aparecer na frente dos slides, infelizmente, mas vocês têm os slides e têm acesso aos slides, então eu acho que isso não é um problema. Quero salientar para vocês tudo que se a vida começa na concepção, a fertilização in vitro é uma das maiores fontes de aborto que existem. E se algum de vocês quer defender e quer defender de maneira coerente que a vida começa na concepção, é necessário que você enfrente a realidade que algumas formas de fertilização artificial concebem mais de um feto viável, concebem mais de um óvulo que já foi fecundado pelo espermatozoide, mas nem todos são injetados. E, de novo, se a vida começa na concepção e qualquer coisa que envolva depois da concepção
é um aborto, o próprio sistema de fertilização in vitro gera uma série de abortos no país. Além disso, mais uma vez, a vida nesse sentido não começa na concepção, porque a ação direta de inconstitucionalidade 3510 permite uma série de estudos com células-tronco, o que muitas vezes exige esses embriões para serem estudados. Se a vida começasse na concepção, esse estudo não seria possível, mas a gente já tem algumas decisões do STF, tanto com a DPF em menor grau 54, quanto com a ADI 3510, reconhecendo que a vida começa quando a gente encontra uma possibilidade de manutenção da criança independentemente, quando ela tem a possibilidade de sair com vida do sistema da gravidez. Bom, posto isso, discutindo ainda o direito à vida, não sei se eu consegui cortar a minha imagem, espero que sim, fica mais fácil para vocês lerem enquanto eu estou falando, se não, vamos ser sem os slides, então é tranquilo. A gente tem que discutir o que é essa vida, o que essa vida impõe, o que essa vida exige. E aí, primeira coisa, logo de cara, se a gente está discutindo o direito à vida, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 47, fala que não há pena de morte no Brasil, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Pena de morte no Brasil é a exceção da exceção. Para que ela ocorra é necessário guerra declarada. E aí o que é guerra declarada mais propriamente, o que não é guerra declarada? Um país não pode declarar guerra contra o seu próprio povo. Ou seja, guerra civil não é guerra declarada. Guerra civil não autoriza a adoção da pena de morte. Às vezes vocês têm algumas discussões, vocês escutam algumas discussões na internet, isso é muito comum, que o Brasil tem índices de criminalidade que o equiparam a guerras civis, que nossa situação é uma situação de guerra. Esse discurso tem a função de legitimizar a pena de morte, de justificar ou tentar justificar constitucionalmente a previsão da pena de morte dentro do sistema constitucional vigente. A real não funciona, não cola, não pode. A pena de morte no Brasil tem que ser com guerra declarada e tem que ser guerra declarada contra uma nação estrangeira. De novo, você não pode declarar guerra contra o seu próprio país. E repara, o exemplo é um exemplo meio bobo, mas quando a gente fala em guerra declarada, a gente está necessariamente pensando numa situação que envolva a guerra. E aí, o que eu quero dizer com isso? Qual é a discussão que a gente está tendo aqui? Vamos lá. Pensa que tem um general que está mantendo uma relação extraconjugal com a esposa de um soldado que é diretamente subordinado a ele. Então a gente está tendo uma traição. Já é? Esse soldado chega em casa, naquela cena clássica de novela mexicana, e chegando em casa encontra a esposa com o general na cama. E ele pega a arma e mata o general. Levado pela emoção de ter visto a traição, os chifres pesam, a cabeça começa a coçar, ele acaba se deixando levar, puxa a arma e mata o general. Enquanto o general está transando com sua esposa, ele mata os dois. Esse crime é um crime de guerra? Esse crime é um crime que justificaria a pena de morte? A priori, não. A gente precisaria verificar a situação em concreto. Tem algumas discussões para serem feitas se isso acontecesse. Essas discussões são discussões majoritariamente doutrinárias. No nosso, como vocês bem sabem, graças a Deus,
na vigência da nossa Constituição, nós nunca tivemos em guerra. O Brasil é um país, em geral, bem pacífico. Nesse contexto, toda a nossa discussão é uma discussão doutrinária. A princípio, não. Joia? Um outro exemplo que eu gosto de dar é, parem para pensar, sabe-se lá Deus por quê, a Argentina inventa de entrar em guerra com o Brasil, invade pelo sul. E nisso que ela invade pelo sul, a gente se vê numa situação que algumas regiões do sul do Brasil estão sofrendo de falta de alimentos. Cria-se uma lei de época de guerra prevendo que o roubo de alimentos é considerado crime e punível com pena de morte, para evitar desespero moral, enfim. Na região que esses alimentos são necessários, se eles forem roubados, eles são puníveis com pena de morte. Vamos simplificar um pouco aqui. Alguém rouba o alimento no norte do Brasil, ou no extremo norte do Brasil, onde tudo está pacífico, não está tendo maiores restrições, não está tendo nada. Essa pessoa do norte do Brasil pode ser punida com a pena de morte? Mais uma vez, a priori não. A lógica aqui é que a pena de morte só é possível no caso de guerras declaradas e, de novo, sempre ligado a atos que envolvam a guerra. É claro, se a fome é uma fome generalizada, está todo mundo socando, está com uma série de problemas, você poderia estender essa legislação para além dos territórios diretamente afetados, mas aí depende de quão grave é a situação e quão específico é o caso. O que é importante aqui de vocês lembrarem, o que é importante aqui de vocês fixarem é, se a gente está discutindo a pena de morte, precisa de guerra declarada, precisa de crime especificado com a punição, e esse crime precisa estar relacionado com a guerra. Ele não pode ser um crime comum que não tenha relação com nada. Beleza? Continuando, eu trouxe esse Twitter para vocês, a gente vai discutir esse Twitter um pouco mais para frente. É um Twitter de quando teve uma zona aqui na Leitão da Silva há uns meses atrás, eu não sei se vocês se lembram disso, com a pandemia a gente esqueceu. Esse tipo de pena de morte não é possível, mas mais para o final da matéria, ainda esse bimestre, eu acho que ainda esse bimestre, a gente vai estar discutindo esse caso com calma. Bom, além de falar que não há pena de morte no Brasil, em teoria, né? Ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E aí, ligado a isso, a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Repara o que a Constituição está dizendo quando ela quer dizer isso. A Constituição está afirmando que não basta que haja vida, a vida precisa ser digna. Então, quando a gente quer garantir o direito à vida, a gente quer garantir o direito à vida digna. Nessa época de coronavírus, existe uma discussão interessante a ser feita. Repara, não há pena de morte no Brasil. A maioria dos nossos presídios não tem um sistema de saúde avançado. Eu acho que nenhum tem, na verdade. Vi alguma coisa sobre isso, mas alguns poucos têm um sistema de saúde básico. Presos que estão em risco por causa do coronavírus, aquela zona de risco, maiores de 60 anos com problemas de saúde, eles devem ficar presos? Especialmente, e percebam a discussão que a gente está tendo. Pensem numa pessoa que cometeu um crime não violento, mas acabou presa. Ela cometeu um furto ou uma série de furtos. E acabando presa, ela está nessa situação. Se ela ficar no presídio, é muito provável que ela se infecte. E se essa infecção ficar grave, é muito provável que ela morra. Ela vai ter que ser tirada do presídio e vai ter que ser levada para um hospital. E sendo levada para o hospital, tem aqui uma discussão interessante para ser feita. Vamos supor que esse preso esteja numa situação grave. E o número de ventiladores
seja limitado. Repara, todo o isolamento social que a gente está vivendo agora, a razão pela qual eu estou dando aula para vocês gravada desse jeito, é pressupondo o risco dessa situação se agravar, é pressupondo o risco de pessoas estarem ficando cada vez mais contaminadas, potencialmente cada vez mais casos graves, potencialmente cada vez mais necessidade de respiradores e de ventiladores, e não ter. Essa pessoa cometeu um crime, ela vai ter direito, ela deve receber o ventilador dela no lugar de um não criminoso? Porque assim, não tem pena de morte, né? A gente não pode falar que só porque ela cometeu o crime ela pode morrer e a vida dela vale menos. Tem uma discussão que foi iniciada, o STF vetou, mas especialmente se isso aqui se agravar, eu imagino que a discussão volte sobre soltar esses presos. Repara que se a gente está falando que não tem pena de morte no Brasil, essa discussão é uma discussão que pelo menos vale a pena ser tida. A resposta simples que vocês verem alguns comentadores fazerem, se você não quer estar na prisão, não cometa crimes, não é uma resposta adequada para esse problema, porque a pena que a pessoa está sofrendo é uma pena maior do que a lei permite. E aí, portanto, a gente deveria pensar em outro sistema. Em todo caso, isso é uma discussão do coronavírus, isso é um conflito de princípios, é uma das dificuldades para a gente discutir essa matéria, tem muitos casos que podem ser abordados. Se a gente está pensando em vida digna, a gente tem que pensar no artigo 6º da Constituição, vocês bem sabem, o artigo 6º da Constituição prevê uma série de direitos sociais, quando a gente reconhece que não basta que a vida exista, ela precisa ser digna. A gente começa a reconhecer o direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e assim por diante. A gente fala que mais do que só viver, a gente tem que aproveitar a vida, e aí o artigo 6º vem para reconhecer esses direitos, reconhecer essa necessidade. Da mesma forma, a súmula vinculante 11, pensando na vida digna, reconhece que o uso de algemas só se justifica em caso de resistência e de fundada razão de fuga ou perigo à integridade física ou alheia do preso. O que acontecia no Brasil? Qual era uma tradição brasileira antes dessa súmula vinculante, antes dessa discussão? Pessoas com menos condições financeiras que eram presas eram sempre algemadas, não importava muito a situação. E pessoas importantes, políticos, não. Isso era considerado uma violação da dignidade das pessoas, porque no final das contas, mesmo que ela não oferecesse resistência, mesmo que ela não tivesse em situação de fuga, ela estava algemada, isso dificultava muito a percepção social daquela imagem. Imagina que a gente está discutindo um caso que vai a júri e a televisão, antes desse caso ir a julgamento, está constantemente transmitindo a mesma mensagem do acusado de algemas. O júri vai tender a compreender aquele acusado como um criminoso, mesmo que não tenha provas, mesmo que não haja elementos o bastante para a sua condenação. De novo, ele só foi acusado, ele não foi condenado. E isso tendia a cair com mais peso na população mais carente. Políticos muitas vezes não tinham essas situações, autoridades públicas não tinham essas situações. Então, para evitar um constrangimento mútuo, para evitar a crítica que eu estou fazendo agora, a real é que o STF estipulou a súmula vinculante 11 e algemas só se dão em caso de necessidade. E aí, o que eu tenho que discutir com vocês, a discussão começa que se a vida precisa ser digna, e se a gente reconhece a vida como vida digna, e a morte? A morte precisa, pode ser digna? O que a gente está discutindo aqui, própria e exatamente, qual é o problema, por que eu estou falando da morte? Vamos supor um paciente
Vamos supor um paciente que está é, em estado crítico. Ele tem direito a recusar tratamento? Eu fiz essa pergunta para vocês quando a gente estava discutindo na aula passada a transfusão de sangue de testemunhas de Jeová. E eu estava pontuando com vocês que muitas vezes as testemunhas de Jeová se recusam a receber transfusão de sangue, mesmo correndo o risco de eventualmente falecer. O caso aqui é um caso um pouco diferente. O que eu quero discutir com vocês propriamente é: tem uma pessoa, ela está numa condição de vida que é horrível para ela. É, então essa pessoa tem problemas de saúde, tem problema grave de saúde. Ela não vai morrer por causa desses problemas graves de saúde, mas ela não consegue ter uma vida agradável. É, deixa eu dar um exemplo mais concreto para vocês. A gente está falando de uma pessoa que está na casa dos seus 50 anos, que teve um acidente de carro. É, tendo um acidente de carro, ele ficou completamente paralisado. É, não consegue se mexer direito, ele não consegue se mexer, só consegue mexer pedaços do dedo e os olhos. E ele deseja morrer. Pode? Reparem que se a pessoa não está considerando mais a vida digna, e a gente está considerando que não basta que haja vida, a vida precisa ser digna, a gente está pontuando que às vezes uma morte digna é mais aceitável do que uma vida não digna. E esse raciocínio é um raciocínio difícil, porque a gente muitas vezes é educado para não fazer essa distinção. Mas repara, por muito que eu esteja pontuando com vocês uma situação de eutanásia, então uma pessoa que, por exemplo, tem essa situação médica que eu descrevi do paciente e não quer continuar vivendo. E se não for uma situação de eutanásia e for uma situação de ortotanásia? Qual é a diferença aqui? Não é uma pessoa que sofreu um acidente de carro e está numa situação que ela não se acha digna da vida. É uma pessoa que está igualmente sentindo muitas dores, igualmente não está vivendo de uma maneira plena, mas ela está com câncer, ela está com um câncer muito grave. Esse câncer não tem cura, ela entrou num respirador. A gente vai continuar o tratamento? A gente pode cortar esse tratamento? No Brasil, tanto a eutanásia quanto a ortotanásia são proibidos. Eu não estou dizendo que eles são permitidos nem que devem ser, mas essa é uma discussão de biodireito que tem que ser feita. Quando a Itália, por exemplo, falou que ela não tinha condições e que ela potencialmente rejeitaria tratamento para maiores de 80 anos que precisassem do ventilador, no caso do coronavírus, a gente está chegando nessa linha, a gente está chegando nessa discussão. É uma coisa para vocês pensarem, é um conflito entre a vida e a vida digna, que é uma situação válida para ser discutida, especialmente porque quando vocês começam a pensar na vida como vida digna, tudo fica mais complicado. Reparem, o conflito de princípios é de longe uma das matérias mais difíceis de direito constitucional, justamente porque quando a gente começa a considerar, por exemplo, a vida não como um direito absoluto, mas como uma compreensão da vida digna, eu posso apresentar para vocês o mesmo conflito das testemunhas de Jeová, não como um conflito entre a vida e a liberdade religiosa, mas um conflito entre a vida e a vida digna.
Se o testemunha de Jeová, pessoa sã, racional, entende que prefere correr o risco de vida a receber a transfusão de sangue, e entende, porque repare, ele não está optando por morrer, ele está só aceitando correr o risco, e entende que a vida dele é uma vida melhor se ele correr esse risco do que se ele não correr. O que a gente está discutindo aqui é, claro que é a crença religiosa dele, mas é também intimamente ligado a isso a própria compreensão de vida digna. E essa compreensão de vida digna, quando cai para um nível individual, amplia, às vezes até mais do que o desejado ou mais do que o originalmente pensado, a, a discussão e a possibilidade de relativização da vida. Eu não acho que tem uma resposta e tem uma resposta clara para isso. Eu imagino que todos vocês que estão ouvindo isso agora, cada um esteja pensando ou argumentando para um caminho diferente. E aí é claro que certas situações são cada vez mais complicadas, porque se a gente autoriza qual vai ser o limite, o problema é sempre qual é o limite. Se a gente pode relativizar a vida, no caso de uma pessoa que não considere a vida digna, uma pessoa que esteja sofrendo e que não queira continuar vivendo, ela teria o direito de morrer, ela teria o direito de ser assistida para morrer, ela teria o direito de pagar para morrer. Uma pessoa com uma grave crise de depressão. É uma discussão interessante, é uma discussão que não é fácil, porque, de novo, é vida contra vida digna. É a autonomia da vontade no seu melhor. Eu, é uma opinião pessoal, vocês não são vinculados a ela, mas eu tenho muita dificuldade de abrir mão da autonomia da vontade. Acho que alguns limites podem ser feitos, mas em última instância, se a pessoa sabe o que ela está fazendo, se ela quer, se todo mundo é participante voluntário daquele processo, eu tenho muita dificuldade de proibir uh, esse tipo de situação. Por outro lado, não é incomum vocês ouvirem e lerem em algumas doutrinas a afirmação que o suicídio é crime. O suicídio é crime justamente porque atenta contra o direito à vida, e ainda que não seja um crime punível penalmente falando, é uma violação jurídica que tem possibilidades de outras medidas, de outras sanções. Eu tenho dificuldade de reconhecer esse argumento como válido, mas, de novo, parte de mim é uma parte fortemente liberal com relação a direitos e garantias fundamentais. Eu tenho muita dificuldade de limitar esse tipo de situação, mas são discussões interessantes, são discussões que valem a pena vocês lerem. Se vocês leram as referências biográficas que eu indiquei, parte dessas discussões está lá. Joia? Tranquilo? Posso? Bom, qualquer coisa vocês joguem no fórum as dúvidas. Eu estou à disposição, como de costume no horário da aula, eu estou esperando vocês no Zoom para tirar dúvidas. Mas se a gente falou do direito à vida, vamos discutir a isonomia. E vamos falar por que a gente fala isonomia e não de igualdade. Artigo 5º, eu já li para vocês na aula de hoje, eu não vou ler de novo. Além do direito à vida, ele reconhece a igualdade. E a partir do momento que ele reconhece a igualdade, a gente tem que diferenciar entre a igualdade formal e a igualdade material. Nada muito novo aqui, eu já discuti esse exemplo com vocês na aula passada, na verdade. Quando a gente está discutindo uma igualdade perante a lei, a gente está discutindo uma igualdade formal. Quando a gente está discutindo uma igualdade de fato, a gente está discutindo uma igualdade material. E aí o que a gente está dizendo? E aí voltando ao exemplo clássico, voltando ao sistema de cotas, se a gente está falando que todo mundo estudou no mesmo, estudou com o mesmo currículo, então todo mundo pode competir igualmente. A gente está falando de uma igualdade perante a lei.
se a gente está discutindo que, apesar de ter sido o mesmo currículo, algumas escolas são bem melhores do que outras, e nesse sentido, em geral, alunos de escola pública e particular não têm condições de competir em prol de igualdade, a gente está discutindo uma igualdade de fato e não uma igualdade de direito. Essa é a distinção motriz básica. Beleza? Bom, inciso primeiro da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Esse é o pressuposto clássico da igualdade. E aqui eu gostaria de destacar para vocês que foi feita uma pesquisa pelo IBGE entre 2012 e 2018 e mostra que mulheres ganham em média 20,5% a menos do que homens no país. É só para dar um exemplo de igualdade formal e igualdade material. Quando o Bolsonaro era candidato à presidência em 2018, ele deu uma entrevista em que ele falou que quem define o salário é o patrão, e aí não compete ao governo federal lutar pela igualdade de fato de salários. O que importa é que a lei fale que é igual e o resto tem que ser da livre iniciativa. Essa defesa que o Bolsonaro fez é uma defesa clássica da igualdade formal, é uma defesa liberal no seu melhor. Nada demais até aqui. Quando a gente está pensando na igualdade material, quando a gente está pensando em condições iguais de atuação, em condições iguais de fato, a nossa dificuldade, como sempre, é impor qual é o limite dessa condição, é até onde o Estado pode intervir para tentar achar essa igualdade. Repara, quando a gente está pensando no princípio da isonomia, quando a gente está pensando no princípio da igualdade, o que a gente está falando é que pegar duas pessoas em situações diferentes e tratá-las de maneira igual não é possível, não é viável, não é aceitável. Justamente por isso, a gente precisa pensar em outra maneira. Existe uma máxima, existe um adágio, como vocês preferirem chamar, que fala que o tratamento isonômico significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida da sua desigualdade. Eu tenho um exemplo bobo, eu tenho um exemplo fácil, mas ele ajuda vocês a compreender esse sistema. Todos nós agora estamos na mesma situação. Todos vocês agora estão na mesma situação. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente está com essas aulas, que não é nem de longe a maneira ideal de dar aula, aprendendo novas formas de estudar, aprendendo novas formas de ensinar, e tendo que se preocupar, como alguns de vocês bem comentaram na aula passada, sobre os problemas de saúde da família e como é que a gente está se adaptando a esse isolamento social e a essa pandemia, porque mais problema do que o isolamento é a pandemia. Se a faculdade tivesse insistido que tudo seria absolutamente igual e todas as provas seriam absolutamente iguais, o que ela estava fazendo era tratar vocês com uma igualdade formal. Estava tratando vocês esse período com a mesma turma período passado que teve essa matéria, da mesmo jeito, ignorando que existem diferenças materiais cruciais que permitem, por exemplo, que a gente não tenha a prova na sua forma mais tradicional, que a gente tenha uma série de trabalhos para avaliação. É essa desigualdade que tem que ser medida. É essa desigualdade que tem que ser pesada. O problema é que é difícil saber qual é a exata medida. Imagino que com esse exemplo todos vocês devam estar pensando que obviamente vocês deviam ter uma vida muito mais facilitada por causa dessas dificuldades e que, por exemplo, 6 trabalhos é uma maluquice que o professor de constitucional de vocês resolveu fazer.
Pois é, vocês estão percebendo que quando eu acho razoável dar essa quantidade de trabalho feitos desse jeito e nesse tipo, e vocês talvez achem um exagero pela quantidade excessiva, a nossa dificuldade é justamente identificar a exata medida da desigualdade entre a situação que a gente está vivendo agora e a situação do período passado. E mais do que isso, já repararam que talvez se vocês estejam pedindo ah, por menos trabalhos ou outras formas de avaliação, o que vocês estão dizendo é que o meu auxílio deveria ser maior e eu não estou considerando tão a fundo essa desigualdade? Esse é o problema, essa é a dificuldade de você reconhecer até que ponto a gente tem que sair dessa igualdade formal para essa igualdade material e muitas vezes qual é a exata medida da desigualdade, qual é o exato valor que precisa ser corrigido, passado, alcançado para que nós possamos encontrar uma igualdade de situações. A diferença, o melhor exemplo de diferença que eu posso dar para vocês é entre a igualdade e a isonomia é esse. Se a faculdade estivesse tratando vocês como tratou o período passado, estaria sendo ferido o princípio da isonomia muito claramente. É, da mesma forma, eu imagino que vocês tenham facilidade para ver isso, que se eu estivesse aplicando processos de avaliação diferentes para cada um de vocês, eu também estaria ferindo a isonomia, porque vocês, em geral, estão em situações iguais, sendo tratados de maneiras desiguais, ou pelo menos estariam numa situação igual, sendo tratados de uma maneira desigual. Isso também fere a isonomia, também não é essa a ideia que a gente está discutindo. Joia? Bom, continuando, a lei vai punir qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, artigo 5º, inciso 41, e o 42, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Olha só, antes de eu entrar nessa discussão, temos algumas discussões aqui, mas antes de eu entrar nelas, eu quero discutir com vocês exatamente, ou pelo menos o significado de inafiançável. Inafiançável quer dizer que não cabe fiança, obviamente. Não quer dizer que a pessoa deve ficar presa, só quer dizer que não cabe fiança. Que a gente está. O que eu quero dizer com isso? Ah, não foi um crime de violência física. A integridade moral da vítima não foi afetada. A pessoa que cometeu a prática de racismo cometeu um crime, claro que ele cometeu um crime, mas ele não tem nenhuma razão para estar preso antes da condenação. Ele vai ser solto. Independentemente do pagamento de fiança ou não. O processo de fiança, e não é a primeira vez que a gente fala disso, ele acelera a soltura. Ele não efetivamente garante a liberdade, não pode garantir a liberdade, porque se a fiança garantisse a liberdade, a gente estaria ferindo o princípio da isonomia, porque quem tem condições de pagar estaria livre, enquanto quem não tem condições de pagar não estaria. Isso já acontece por outras razões, mas, em teoria, a gente precisa reconhecer que a lógica da fiança não é essa, a gente não vai deixar a pessoa presa sem ser condenada, nem nada disso, é só uma aceleração, beleza? Posto isso, ações afirmativas são um exemplo clássico, eu já discuti, já falei com vocês do sistema de cotas, o sistema de cotas é constitucional, a ADPF 186 reconhece como sendo constitucional, mas apesar do sistema de cotas ser um exemplo clássico, e assim, eu trouxe a DPF 186 porque a gente está falando de cotas no ensino público superior, mas também existe um sistema de cotas para concursos públicos. Tem uma outra pergunta. Mulheres vítimas de violência, elas devem ser examinadas por outras mulheres? Pode parecer uma pergunta boba e pode parecer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo.
Mas a decisão do STF sobre isso, na ADI 6039, foi justamente na intenção de garantir uma igualdade material e impedir a revitimização da vítima de violência. Então, se uma mulher foi estuprada e ela precisa fazer o exame, ela deve fazer o exame, esse exame deve ser, o perito deve ser uma mulher. E justamente para que a mulher não se sinta, para que a vítima não se sinta humilhada e não se sinta novamente exposta a uma situação indesejada. E repara, a partir do momento que a gente reconhece e acha como válido que uma vítima de violência sexual deve ser examinada por mulher, a gente precisa reconhecer como válido, pelo menos potencialmente, a necessidade de criar vagas de perito legista que sejam separadas para a mulher, justamente por causa dessa demanda. A partir do momento que a gente reconhece a isonomia não como uma igualdade formal, mas como uma igualdade material, a gente começa a reconhecer a necessidade de algumas posturas e de algumas ações afirmativas. E o interessante é que justamente aqui a discussão de cotas, porque é o exemplo clássico, ela se amplia. A gente já não está discutindo a cota para garantir o direito do cotista. A gente muitas vezes está entrando numa discussão de cotas para garantir outros direitos e direitos de outras pessoas. Esse aqui é o exemplo clássico. Ah, se todos os nossos peritos legistas são mulheres, são homens, desculpa, e as mulheres devem ser examinadas por legistas mulheres, a gente precisa de um sistema de cotas para garantir o direito da vítima de violência sexual de, ao ser examinada por uma mulher. Bom, é, a última discussão que a gente tem para ter na aula de hoje é uma discussão sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26. Vocês devem ter visto, essa ADO fez algum sucesso e teve alguma polêmica sobre ela no ano passado, porque ela equiparou os crimes de ela equiparou as condutas homofóbicas e transfóbicas, eu estava procurando as duas palavras para poder destacar para vocês, ao racismo. E aí, nesse contexto, ela chegou inclusive a reconhecer que na hipótese de homicídio doloso haverá a qualificação por motivo torpe. Uh, aqui, mais uma vez, é o reconhecimento da igualdade material. E por que que a Lei Maria da Penha, no exemplo clássico da Lei Maria da Penha, ou a ADO 26 é uma realização da igualdade material? Dependendo do que vocês forem ler e ouvir, vocês vão ver que as mulheres, os homossexuais têm mais direitos do que o hétero. E aí, assim, vai ter aquele discurso que a maior vítima da sociedade hoje em dia é o homem heterossexual e branco. Por que que esse discurso não faz sentido? Porque o que a gente está discutindo aqui é que os índices de violência das comunidades homossexuais são tão altos que a mesma punição, o mesmo tipo que prevê a lesão corporal não está conseguindo reduzir essa criminalidade. E a gente está discutindo como garantir a integridade física dessas pessoas e criando situações especiais que permitam essa proteção. Então, quando pensa-se na Lei Maria da Penha ou na ADO 26, é uma busca pela igualdade material, pelo reconhecimento que a igualdade formal
não está conseguindo reduzir esses índices de criminalidade, não está conseguindo resolver esse problema de uma maneira satisfatória. A lógica, a ideia é essa, e é por isso que isso entra na discussão da isonomia. Joia? Tranquilo? Galera, da matéria é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Foi uma aula um pouquinho mais curta, não tanto assim, mas um pouquinho mais curta. Vocês têm o trabalho 4 para me entregar até o dia 5, até domingo, até o dia 5 do 4. Prestem atenção nisso, por favor, não vamos perder o prazo do trabalho. E durante as aulas, seja no matutino, seja no noturno, eu estou à disposição de vocês no fórum e no Zoom para tirar dúvidas. Se vocês tiverem visto esses vídeos fora do horário da aula e querem tirar uma dúvida, mas efetivamente não estavam online no horário da aula, a única coisa que vocês precisam fazer, posta a dúvida lá no fórum, que quando chegar o horário da aula, eu dou uma olhada na dúvida e eu tiro. Eu vou olhar todos os fóruns antigos, eu não vou olhar o fórum só da aula atual. Então vocês têm sempre essa possibilidade. Gente, é isso. Se cuidem, cuidem da família de vocês. Bons estudos e precisando eu estou à disposição.